Vamos aos exercícios da aula de hoje. Exercício 1, pessoal. Pegue papel e caneta, pause o vídeo depois que eu ler a questão e tente resolver, beleza? Vamos lá. Um carro parte do repouso e continua seu trajeto com velocidade constante. Supondo que ele percorra 200 metros em 2 minutos, qual é sua velocidade? Vamos à resolução, mas antes vou dar uma explicadinha. A gente tem que o carro parte do repouso. E o que significa o repouso? Quando você está em repouso, significa que sua velocidade é nula, certo? E a gente tem uma certa vantagem em relação ao sistema de referências dessa questão. Por quê? Pense, se ele parte do repouso e começa seu movimento dali, a gente pode adotar o ponto zero do trajeto ali, né? Porque ele começa dali, então fica bem mais fácil da gente descobrir a velocidade desse móvel. Vamos lá. Resolução. Como o veículo parte do repouso, a gente pode adotar, não é obrigado, S0 igual a zero, pois fica bem mais fácil. Temos que 2 minutos é quanto, pessoal? 120 segundos, pois cada minuto tem 60 segundos, certo? Até aqui, tranquilo. Pela fórmula, segue que, lembre-se, a fórmula S é igual a S0 mais V vezes T. Como o veículo percorre 200 metros, o S, ou seja, o quanto ele percorreu, é 200 metros. É igual a 0, que é o S0, mais V vezes T, que é 120 segundos. Eu converti para 120 segundos, senão ia dar uma unidade esquisita no final. Ia dar metros por minuto e a gente não está acostumado a trabalhar com isso. Beleza? Agora é só resolver essa simples equação. Vamos isolar V. Isolando V, temos que V é igual a 200 dividido por 120. Beleza? Simplificando essa fração, a gente vai ter que V é igual a 5 terços. Se você quiser resolver, isso é aproximadamente 1,666, ou seja, uma dízima, metros por segundo. Não se esqueça da unidade. Tranquilo esse exercício. Exercício de fixação, só para você lembrar da fórmula mesmo e do conteúdo. Vamos ao exercício 2. Exercício 2. Em uma avenida, 2 caminhões A e B se deslocam com velocidade constante. Primeira dica, velocidade constante. Então a gente sabe que, como eles estão em uma avenida e o exercício não falou nada, este movimento é retilíneo. Como a velocidade é constante, também é uniforme. Trata-se de um MRU. Tranquilo, a gente já sabe estudar isso. Vamos lá. O caminhão B se encontra 50 metros na frente do caminhão A e se desloca com a velocidade igual a 15 metros por segundo. Se o caminhão A se deslocar com velocidade igual a 20 metros por segundo, eles irão bater? Se sim, após quanto tempo? Pause o vídeo e raciocine sobre isso. Vamos lá. Antes de ir à resolução, pense o seguinte. O caminhão B está na frente do caminhão A. Se a velocidade do caminhão B que está à frente é menor do que o caminhão A, com certeza eles irão bater, certo? Porque a velocidade é constante e vai chegar uma hora que eles vão se chocar. Beleza? Então a primeira questão, eles irão bater? É bem tranquila. Olha aí a resposta. Como a velocidade do caminhão A que se encontra atrás do caminhão B é maior e ambas são constantes, com certeza irão se chocar após certo tempo. Beleza? E o que o exercício pede? Se sim, após quanto tempo? Para achar o tempo, a gente tem esses 3 passos importantes. Adotar um sistema de referência com origem no caminhão A. Por quê? Olhando a questão novamente. Se o caminhão A se encontra atrás e o caminhão B na frente, então se a gente colocar a origem no caminhão B, o espaço inicial do caminhão A será negativo. Então convém a gente colocar o S0, o marco zero desse sistema de referência no ponto A. Então o ponto A está sobre o marco zero. Fica bem mais fácil de trabalhar assim. E o caminhão B está a 50 metros do marco zero. Então nesse instante, que é o instante inicial do movimento, quando o caminhão B está a 50 metros à frente, a gente tem que o espaço inicial de B é 50 metros. Porque esse sistema de referência, se você quiser adotar diferente, não se preocupe, vai dar o mesmo resultado. Pode colocar, por exemplo, a origem no caminhão B, vai dar a mesma coisa, beleza? Mas eu vou colocar a origem no caminhão A, que eu prefiro trabalhar assim. Vamos lá. Segundo, montar as equações horárias. E terceiro passo, identificar o que está acontecendo. Beleza. Vamos ao segundo passo. Montar as equações horárias.
Para o caminhão A, temos S igual a 0 mais 20t. Por quê? Ali no 20, a velocidade, o exercício deu 20. T, a gente quer descobrir, a gente não tem. O 0 porque no nosso sistema de referência, o que eu adotei, o espaço inicial do caminhão A é 0, beleza? Para o caminhão B, um pouquinho diferente. S igual a 50, pois ele está a 50 metros de distância do marco 0, mais a velocidade que é 15 vezes t. Agora, a parte principal do problema, identificar o que está acontecendo. Pensa o seguinte, tem um caminhão na frente do outro e eles irão se chocar. Quando uma coisa se encontra com a outra, o que acontece nesse instante? Elas ocupam o mesmo lugar. Imagine que tem uma régua gigante e eles vão se encontrar. Nesse instante, se você olhar para o ponto que você está em cima, os dois estarão praticamente no mesmo ponto, na mesma distância da régua. E se os dois motoristas, por exemplo, olharem para o relógio, a mesma hora. Então a gente tem a seguinte relação. No momento que se chocarem, o espaço correspondente vai ser igual, eu expliquei, em um mesmo instante. Ou seja, o tempo vai ser igual para os dois, a hora vai ser igual, e o espaço também. E matematicamente o que isso quer dizer? Que o S do caminhão A é igual ao S do caminhão B. O que a gente faz agora? Então temos a seguinte relação: 20t igual a 50 mais 15t. Se a gente igualou o S do A igual ao S do B, e o S do A é igual a 20t, e o S do B é igual a 50 mais 15t, a gente iguala as equações. Beleza? Agora vamos isolar o t. Passando 15t negativa para o outro lado, a gente tem que 5t, ou seja, 20 menos 15 dá 5t, é igual a 50. Passo 5 dividindo, temos que t igual a 10 segundos. Beleza? Tranquilo. A parte mais importante foi essa daqui, pessoal, olha. No momento que se chocarem, o espaço correspondente vai ser igual em um mesmo instante. Beleza? Raciocina por que disso, eu expliquei. Vão se chocar, o espaço vai ser igual em um mesmo instante. Ok, bem tranquilo esse exercício. Vamos ao terceiro e último exercício do dia. Exercício 3. Marta e Pedro combinaram encontrar-se em um certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco 0 da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava ao marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco 0, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média de 100 km por hora. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos ao marco da estrada com indicação de... Beleza. Pause o vídeo e tente resolver. Então a situação é a seguinte. O exercício deu a velocidade média com que Marta se desloca, ou seja, 80 km por hora. E ela já está a uma distância de 10 km de quando Pedro começa a iniciar seu movimento. E Pedro inicia seu movimento e mantém uma velocidade média de 100 km por hora. A gente não sabe se essa velocidade é constante, mas pela definição de velocidade média, ou seja, ΔS dividido por ΔT, a gente pode abrir o ΔS e chegar naquela fórmula que eu deduzi no começo do vídeo, que é a equação horária do movimento uniforme. Então, quando a gente tem uma velocidade média, a gente também pode usar a equação do movimento uniforme, porque ela é deduzida a partir da equação de velocidade média. Então, beleza. A gente tem a mesma situação aqui. Pedro, que está atrás de Marta, tem uma velocidade maior, mas ele já está a 10 km de distância. Então, vai chegar uma hora que eles vão se encontrar. É óbvio isso. Mas, é o seguinte, o exercício está pedindo em qual indicação da estrada eles vão se encontrar. Pois bem, a gente tem os seguintes passos de novo a seguir. Definir um sistema de referência. Esse sempre vai ser o primeiro passo. A gente tem que ter um sistema de referência. Montar as equações e estudar o problema. Beleza. Definindo o primeiro passo. O sistema de referência já está praticamente definido. Por quê? Porque a gente está usando as placas da avenida. Ou seja, tem um marco 0 que é onde Pedro está.
e 10 km à frente está Marta. Então, o marco 0 é onde Pedro está, beleza. Esse é o sistema de referência. O sentido já está adotado também. Só que a gente tem que adotar o instante 0 quando Pedro continua seu movimento. Quer dizer, a gente tem não. É melhor fazer isso. Adotar o instante 0 quando Pedro inicia seu movimento. Porque o exercício não está pedindo quanto tempo Marta percorreu, por exemplo. Está pedindo onde eles vão se encontrar. Então vamos manipular o tempo ali. Então o instante 0 é quando Pedro começa a iniciar seu movimento. Beleza. A gente já fez isso. Pedro inicia seu movimento no marco 0. Vamos ao segundo passo. Segundo passo, montar as equações. Para Pedro, S igual a S0. S0 seria o quê? Onde Pedro começa seu movimento. E Pedro começa no marco 0. Ou seja, então S0 é igual a 0. Mais V vezes T. V igual a 100. T a gente não tem. Beleza. Para Marta, a mesma coisa. S igual a S0, que é 10, mais V, que é 80, vezes T. Como eles vão se encontrar em algum momento, esse S do Pedro vai ser igual a esse S da Marta. Então, a gente iguala as equações de novo. Terceiro passo. Mais uma vez, temos uma situação de encontro de dois corpos. Sempre a posição vai ser igual dos dois corpos. Beleza? Igualando as equações e passando o 80 negativo para o outro lado, temos que 20t é igual a 10. Portanto, t é igual a meia hora. Não se esqueça da unidade, a gente está trabalhando com quilômetro e com hora. Então, o tempo vai ser em hora. Meia hora o quê? 30 minutos. Beleza, mas deixa assim. Tranquilo. O exercício não pediu o tempo. Pediu o quê? O marco de quilômetros da estrada que eles vão se encontrar. A gente pode substituir esse tempo em qualquer equação e ver qual seria o S. Se você substituir nas duas, vai dar o mesmo valor. Observe. Vamos substituir, por exemplo, na de Pedro. S era igual a 0 mais 100 vezes T. 0 é 0, beleza. Então, S é igual a 100 vezes T. Como T é igual a 0,5, 100 vezes 0,5, S é igual a 50 quilômetros. Então, eles vão se encontrar na placa de 50 quilômetros. Viu? Não é fácil. Quer dizer, é fácil, é tranquilo, não se assustem. Não tem problema. Estudar o problema, raciocinar um pouco, lembrar de exemplos cotidianos. Isso não faz mal a ninguém, ajuda bastante. Tudo bem? Esta foi a aula de hoje. Obrigado.